Às vezes, o que mais dói não é a crítica, é o silêncio. Aquele silêncio que vem das pessoas que você mais esperava que estivessem do seu lado. Você decide dar um passo, seguir um sonho, uma dúvida, e de repente, percebe que está caminhando sozinho. E é aí que a dúvida começa a sussurrar. Será que eu sou capaz? Será que vale a pena? Mas deixa eu te contar uma verdade dura. A falta de apoio não significa que você está no caminho errado. Muitas vezes, significa exatamente o contrário. Significa que você está saindo da zona de conforto. E isso assusta não só você, mas também quem está à sua volta. A vida é cheia de momentos em que o aplauso não vem, mas a decisão precisa ser tomada. E é nesse ponto que muita gente desiste, porque é mais fácil ficar onde está do que caminhar sem companhia. Mas e se eu te disser que essa fase, menos a fase do silêncio, da solidão e da dúvida menos, pode ser exatamente o combustível que você precisa para chegar mais longe do que jamais imaginou? Porque todo grande recomeço nasce no momento em que você decide continuar. Mesmo quando ninguém te entende, você já percebeu como, muitas vezes, o que mais nos cansa não é o que fazemos, mas o que carregamos dentro. Não são apenas os compromissos, o trabalho ou as responsabilidades, é o peso emocional. É aquela cobrança silenciosa que diz: você tem que dar conta de tudo. Mesmo quando ninguém está olhando, esse peso pode vir de expectativas que nunca foram nossas, mas que adotamos como se fossem. Pode vir de comparações, de memórias dolorosas ou até de um simples comentário que ficou ecoando na mente por anos, sem perceber. Vamos nos curvando diante desse fardo invisível, acreditando que precisamos aguentar sozinhos. Mas aqui está uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Você não nasceu para carregar o mundo nas costas. Não é sinal de fraqueza admitir que algo está pesado demais. É sinal de sabedoria. O problema é que quando ignoramos esse peso, ele começa a nos moldar. Nossos sonhos encolhem. Nossa confiança se desgasta. E pouco a pouco, vamos esquecendo como é viver com leveza. Neste momento, respire fundo e reconheça. Existe algo aí dentro que você precisa soltar. Talvez seja o medo de desapontar alguém. Talvez seja a culpa por algo que já ficou no passado. Ou talvez seja aquela voz que insiste em dizer que você não é suficiente. Soltar não é desistir. Soltar é criar espaço para que o novo possa entrar. Você já percebeu como a mente humana é capaz de criar monstros que nem existem? Muitas vezes, o medo de fracassar é mais assustador do que o próprio fracasso. É como se antes mesmo de tentar, uma voz interna começasse a sussurrar: e se der errado? E se você não for bom o suficiente? Esse diálogo interno é tricky. Ele se alimenta das nossas inseguranças e quanto mais atenção damos, mais forte ele fica. É como um eco dentro de uma caverna. Quanto mais você grita, mais alto ele volta. E o pior, esse medo se disfarça de prudência, fazendo você acreditar que está sendo apenas realista, mas na verdade, você está apenas se sabotando. Aqui entra um ponto crucial. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar dele. É olhar para aquele vazio que você não conhece e dar o primeiro passo mesmo com o coração acelerado. Muitos não percebem que o medo e a dúvida fazem parte do processo de crescimento. Eles são como sinalizadores que mostram que você está saindo da zona de conforto, porque no final, o único arrependimento real não vem do que você tentou e falhou, mas do que você nunca teve coragem de começar. É fácil falar sobre coragem quando tudo está calmo. Difícil mesmo é manter a fé quando o chão desaparece sob os seus pés. Há momentos em que parece que o universo inteiro está testando você. As portas se fecham, as oportunidades somem e cada passo parece mais pesado do que o anterior. Nessas horas, muitos desistem. E não porque não têm capacidade, mas porque acreditam na mentira de que não era para ser. Só que a verdade é outra. Muitas vezes, o que parece um bloqueio é apenas o treino que a vida usa para te fortalecer. Pense em um guerreiro. Ele não se prepara para a batalha treinando na sombra, protegido e confortável. Ele enfrenta o peso, a dor, a resistência. E é isso que o torna invencível. A vida faz o mesmo com você. Os testes que você enfrenta agora não são castigos, são oportunidades de se tornar alguém mais forte, mais preparado e mais consciente do seu próprio poder. Então, quando a pressão aumentar, não veja como o fim do caminho, veja como um aviso. Você está prestes a subir de nível, porque é justamente no ponto em que você pensa em desistir que a virada está prestes a acontecer.
no meio de toda a pressão. Do silêncio e das dúvidas, existe algo que ninguém pode tirar de você, a sua força interior. Ela está aí, mesmo quando você se sente fraco, perdido ou sozinho. Muitas vezes, você só não percebe, porque está acostumado a olhar para fora, esperando que alguém ou alguma coisa valide sua capacidade. A verdade é que a maior validação vem de dentro. Cada desafio que você superou, cada vez que levantou depois de cair, cada pequeno passo que deu em direção ao seu sonho, tudo isso é prova de que você já possui força suficiente para enfrentar qualquer coisa. Imagine uma criança que aprende a andar. Cada queda é dolorosa, mas cada vez que ela se levanta, ganha mais equilíbrio, mais confiança, mais coragem. A vida adulta funciona exatamente da mesma maneira. As quedas não são castigos. O que determina se você vence ou não é a decisão de continuar se levantando. Uma vez, duas vezes, até quando parecer impossível. Agora é hora de olhar no espelho e reconhecer: eu já sou mais forte do que imagino. Eu já venci antes e posso vencer novamente. Deixe-me te contar sobre alguém que parecia ter todas as razões para desistir. Maria sempre sonhou em abrir seu próprio negócio, mas a vida parecia conspirar contra ela. Trabalhos mal pagos, críticas constantes de familiares e a sensação de que nunca seria suficiente. Cada porta que ela tentava abrir se fechava antes mesmo de ela passar. Durante anos, Maria carregou um peso silencioso, o medo de fracassar e de desapontar aqueles que acreditavam que ela não conseguiria. Muitas manhãs, ela acordava cansada, desanimada, pensando em desistir antes mesmo de começar. Mas então, um dia, algo mudou. Ela percebeu que o maior obstáculo não estava no mundo lá fora, mas dentro dela. Decidiu, mesmo com medo, dar um pequeno passo. Inscreveu-se em um curso online, aprendeu novas habilidades. Começou a planejar seu negócio em pequenos blocos de tempo, sem pressa, sem pressão, mas com determinação. O primeiro cliente demorou a chegar. Os desafios continuaram, mas a cada pequeno progresso, Maria sentiu sua confiança crescer. O que antes parecia impossível começou a se tornar realidade. Hoje, Maria tem um negócio que não só a sustenta, mas que inspira outras pessoas a acreditarem em si mesmas. Essa história é a prova viva de que todos temos a força necessária para transformar nossas vidas. O que falta, muitas vezes, não é capacidade, é a decisão de começar e persistir, mesmo quando ninguém acredita, e mesmo quando o caminho parece impossível. Agora que você viu que a força sempre esteve dentro de você e que a mudança é possível, chegou a hora de fazer um pacto consigo mesmo. Não um pacto com palavras vazias, mas um compromisso real, que vai guiar cada escolha a partir de hoje. Olhe no espelho, respire fundo e diga, em voz alta: eu acredito que sou capaz de vencer. Não subestime o poder dessas palavras. Quando você as repete com convicção, está reprogramando a sua mente. Está dizendo para o seu cérebro que desistir não é uma opção. Está criando um caminho invisível que conecta pensamentos, ações e resultados. Esse pacto não é apenas sobre acreditar quando tudo dá certo. É sobre manter-se firme quando o medo sussurra que você não consegue. É sobre levantar-se no dia seguinte, mesmo que ontem tenha sido difícil. É sobre transformar a dúvida em combustível para agir, persistir e vencer. Agora que você fez o seu pacto, precisamos transformar essa consciência em ação. Para isso, vamos falar sobre os 3 pilares que sustentam qualquer jornada de vitória: mentalidade, resiliência e EQ. Tudo começa na sua mente, antes do core. É preciso acreditar que é possível chegar. Antes de empreender, acreditar que pode prosperar. Antes do amar, acreditar que merece ser amado. Sua mentalidade é construída todos os dias, pelo que você lê, pelo que assiste, pelas palavras que ouve e repete. Alimente-a com pensamentos que façam florescer a sua vida. Nenhuma queda é definitiva. Resiliência é a capacidade de reconhecer os erros, aprender com eles e continuar tentando. Pense na vida como uma corrida de longa distância. Não vence quem dá um único sprint, mas quem mantém o ritmo, mesmo quando o corpo pede para parar. Cada desafio superado fortalece sua capacidade de enfrentar o próximo obstáculo com mais confiança, sem ação. Tudo isso permanece apenas em pensamento. Ação transforma crenças em realidade. Comece pequeno,
Um passo, uma ligação, uma página escrita, um treino concluído. O que separa o sonho da conquista muitas vezes não é falta de capacidade, mas a demora em começar. Esses 3 pilares se sustentam mutuamente. Mentalidade fortalece resiliência. Resiliência alimenta ação. Ação transforma a mentalidade em resultados. Se você abraçar esses pilares a cada manhã, cada escolha sua será mais forte e mais clara. Quantas vezes você já disse a si mesmo: quando eu estiver pronto, eu começo? Essa é uma das armadilhas mais perigosas que existe. O momento perfeito nunca chega. O timing exato é uma ilusão e, enquanto você espera, a vida continua, menos oportunidades passam, sonhos esfriam e a dúvida se fortalece. A verdade é simples: ninguém está completamente pronto para tudo. A cor não surge antes da ação. Ela aparece quando você decide dar o primeiro passo. Mesmo com medo. Inscreva nesse canal para conteúdo.